Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Lendas e Mitos do Caminho. Dessa vez a gente vai falar de uma história extremamente tradicional espanhola, que é sobre o cavaleiro El Cid e a relação dele com o Caminho de Santiago. Já de partida, quando a gente fala de El Cid no Caminho de Santiago, o peregrino pode se deparar com ele na cidade de Burgos, que é onde atualmente está sepultado o corpo de El Cid. Assim como o vídeo do Franco, que tem link aqui na descrição, esse vídeo também tirei do podcast De Camino Podcast, que também está com link aqui. Espero que vocês gostem e vamos para a história? Rodrigo Dias de Vivar é um dos personagens mais conhecidos da história da Espanha. Ele viveu no século XI e é conhecido como El Cid e também como o Campeador. Assim como muitos personagens da Idade Média na Europa, o mito e a lenda se misturam com a imagem histórica desse personagem. Nascido em Vivar, próximo a Burgos, seu pai foi um cavaleiro a serviço do rei da Espanha. Vassalo e futuramente escudeiro de um dos filhos do rei Fernando I, Rodrigo ficou famoso pelos seus feitos e vitórias, impressionando a corte. Após a morte do rei, o reino foi dividido entre seus filhos, que passaram a entrar em conflito e disputa entre si. Rodrigo, nosso personagem, lutou ao lado de Sancho II, um dos filhos, mas após a morte de Sancho, Rodrigo passou a servir a outro irmão, Afonso VI, que iria influenciar sua vida diretamente. Logo na primeira missão, Afonso VI envia Rodrigo em uma missão nas terras islâmicas na Península Ibérica, onde passou a conviver com a cultura local, chegando a lutar ao lado dos líderes muçulmanos. Foi nessa época que ele ganhou seu título de campeador. E aqui, a relação entre reconquista espanhola e cruzadas passa a influenciar em muito a história de nosso personagem. O fato de Rodrigo ter apoiado os muçulmanos causou alguns conflitos que fizeram com que ele fosse exilado do reino e acolhido no mundo muçulmano por Al-Muqtadir, rei de Saragoça, logo se tornando comandante, otimizando o exército local e, como na história de Fernando I, os filhos de Al-Muqtadir também entraram em conflito após a morte do rei, e Rodrigo fez parte dessa briga, comandando o lado vencedor. Isso fez com que ele subisse na escala social, se tornando general e ministro do rei muçulmano. Rodrigo chegou a voltar para a corte de Afonso VI quando este perdeu uma batalha, mas não demorou muito. Foi exilado novamente. Ao que parece, Rodrigo não atendeu ao chamado do rei, e este considerou esse fato traição. Para muitos, uma acusação injusta. Este segundo exílio foi talvez o mais relevante para o mito de El Cid. A diferença desse exílio é que Rodrigo se distanciou de sua família à força, mas desta vez ele virou senhor de suas próprias terras. Segundo a lenda, ele teria fugido com um exército de 300 homens. A região de destaque da vida e luta de Rodrigo e de nossa história agora passa a ser a cidade de Valência, palco de disputas, seja de cristãos quanto muçulmanos. A cidade sofreu dominações diferentes e até cercos de guerra, até que enfim, Rodrigo assume a nobreza da cidade. A fase do segundo exílio foi contada principalmente na popular e clássica canção O Cantar de Mil Cid, que serve de estudo e referência até hoje e também de sustentação para o mito de El Cid. Anos depois, em 1099, Rodrigo Dias morreu, mas nasceu o mito de um homem que venceu muitas batalhas de forma invicta. Contudo, a cidade onde ele foi enterrado foi destruída anos depois, e os restos de Rodrigo foram levados para Burgos, no coração do Caminho de Santiago. Esta talvez seja a maior relação de Rodrigo Vivar El Cid com o caminho, uma vez que a cidade de Burgos possui hoje, além dos restos mortais dele, monumentos de personagens que compuseram a vida de El Cid. Hoje há na Espanha o chamado Caminho de El Cid, que
que liga a cidade de Valença, no sul da Espanha, até a cidade de Burgos. Esse caminho visa visitar as cidades que foram palco de alguns dos eventos conhecidos da vida dele. Também pelo caminho, há elementos e artefatos culturais do período da Reconquista Espanhola, incluindo os da vida de El Cid. Com relação à Reconquista, a visão que os reis e a igreja queriam colocar na época era dos reis cristãos bons e os reis muçulmanos maus, o que sabemos que não faz o menor sentido. A diferença em todos os relatos míticos da época é que a história de El Cid e até mesmo a sua canção não há um maniqueísmo acentuado. Havia muito rei cristão contra rei cristão, rei muçulmano contra rei muçulmano e muito rei nobre cristão fazendo alianças com reis e nobres muçulmanos, e vice-versa. Por essa razão, conhecer esse personagem é importante, pois não só influenciou o caminho de Santiago ou a Espanha, mas todo um período. E fiquem ligados que agora tem muita dica de série, vídeos e informações para vocês, começando com uma série do Amazon Prime chamada El Cid. Rodrigo Vivar El Cid é interpretado por Jaime Lorente, que você deve conhecê-lo como Denver de La Casa de Papel. A série conta momento a momento do início da jornada de El Cid. Recomendado. Como sempre, temos muitas fontes de vídeo aqui na descrição, mas uma que vou destacar é do canal Academia Play, que fez um vídeo incrível, super didático, contando tudo sobre El Cid. Muito melhor e mais detalhado do que eu expliquei resumidamente aqui. Fica a dica, caso queiram saber mais da história dele. Um pouco desse vídeo nosso também foi extraído do podcast The Camino Podcast, do David Whitson. O link está na descrição do vídeo. Lá ele vai falar muito sobre El Cid, além da canção de Roland, e também a influência muçulmana no caminho de Santiago. Fica de novo a recomendação do filme que já falamos aqui, Sanjar de la Mecque, um filme francês que acompanha um trio de irmãos e um grupo de estudantes que precisam ir até Santiago em peregrinação. O interessante é que no grupo de estudantes há 2 irmãos muçulmanos. O irmão mais velho está interessado por uma menina do grupo de estudantes e por isso ele mente para seu irmão mais novo, dizendo que eles estão indo para Meca e não Santiago de Compostela. Por isso do nome Sanjar de la Mecque. Recomendo muito, especialmente para entender esse contraste religioso. E temos vídeo nosso de recomendação também. Em 2018 começamos nosso caminho na bela cidade de Burgos, onde está El Cid. Vou colocar os links aqui das etapas por onde passamos nessa incrível cidade. Assiste lá. E vocês, sabiam dessa influência muçulmana no caminho? Escreva aí nos comentários. Nos vemos na próxima e buen caminho a todos.